E aí, galera do nono ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje é sobre a República Liberal, beleza? E a República Liberal ela vai de 1946 até 1964, tá bom? O que eu gostaria que vocês pegassem como referência é que nós estamos estudando o Brasil República, e o Brasil República ele começa em 89 com a proclamação da República e vem até os dias de hoje. Vamos lembrar de algumas coisas. De 89 até 91, até 94, nós temos a República da Espada, né? Machado Deodoro, Floriano Peixoto, aquele negócio todo lá. Primeira Constituição Republicana, aquele negócio todo. De 94 até 1930, nós temos a República Oligárquica, que vem com a República do Café com Leite, política dos governadores, coronelismo, política, acho que eu já falei do Café com Leite, enfim, não importa. E em 1930 ascende ao poder um cara chamado Getúlio Vargas, que foi o nosso último assunto. O Getúlio Vargas ele governa de 1930 a 1945. O seu governo é chamado de Era Vargas porque ele passa 15 anos no poder, isso é muito dentro de uma república. E ele passa por três fases: o governo constitucional, que vai de 30 a 34, o governo, provisório, que vai de 30 a 34, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o Estado Novo, que é o período ditatorial do seu governo, que vai de 37 a 45. Durante essas três fases, o Vargas ele vai apresentar facetas políticas diferentes, tá bom? Ele vai conseguir dialogar com o campesinato, ele vai conseguir dialogar com a massa urbana, operária, ele vai conseguir dialogar com a elite urbana, industrial, ele vai conseguir dialogar com a elite rural, latifundiária. Então Vargas é aquele bailarino político que consegue então dialogar com todos que fazem parte do xadrez político brasileiro, do jogo da política brasileira. E você sabe muito bem que o Brasil não é um país para amador, é um país para profissional, porque aqui o bagulho é louco, tá? E a gente precisa entender que o Vargas, em 37, quando ele assume o poder, instalando o Estado Novo, é com uma ditadura, né? Com um golpe, né? E esse golpe é chamado de Plano Cohen, onde ele arma com as Forças Armadas o seu, como é que eu posso dizer? Oh meu Deus, o que é que eu posso dizer? A sua cena. Ele arma com as Forças Armadas a sua cena. As Forças Armadas desenvolvem junto com ele um plano e um documento dizendo que o Brasil estava sendo atacado pelos comunistas e enfim. Essa ideia de que os comunistas são nossos inimigos, isso faz muito tempo e parece que até hoje o povo ainda acredita nesse conto de fadas. Mas não importa. O que importa é que o Vargas consegue convencer a população e instala o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É quando você pode governar enquanto presidente e enquanto comandante militar também. Você não precisa ouvir o Congresso ou aprovar nada pelo Congresso. A sua voz passa a ser a lei porque as medidas passam a ser mais ágeis, né? Lembrando que o estado de sítio é um dispositivo que está na nossa Constituição até hoje, né? Também chamado de estado de guerra, e ele acontece a partir do momento em que o Brasil está sendo ameaçado, quando a nação ela está sendo atacada, e a gente precisa então de uma resposta rápida do presidente, ou seja, ele deixa de ser simplesmente presidente e passa a ser um comandante. Só que ele vai se utilizar disso para poder aumentar ainda mais seus poderes, centralizando tudo em suas mãos. Perseguindo o opositor, colocando na clandestinidade o Partido Comunista Brasileiro e outras coisas mais. Só que quando ele entra na Segunda Guerra Mundial, e vocês sabem disso, quando o Vargas ele entra na Segunda Guerra Mundial com o Brasil, ele entra do lado da democracia, ou seja, ele é um ditador, tá, de orientação fascista, próximo ao fascismo, mas ele acaba entrando do lado da democracia. Lembrando que o Brasil entra na guerra a partir de uma negociação com os Estados Unidos, porque os norte-americanos acreditavam que a guerra poderia se estender para a região da África. Então o litoral brasileiro seria interessante para os norte-americanos. Só que o Vargas acaba pedindo uma contraproposta, né? Ele não queria participar muito da guerra, ficou meio que neutro, e aí os norte-americanos acabaram financiando a instalação da nossa siderúrgica. Então a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, foi instalada no Brasil a partir de financiamento norte-americano. Em troca, o Brasil entrou na guerra do lado dos Estados Unidos contra o fascismo. Então ele era um ditador, ele tinha uma tendência fascista e foi para a Segunda Guerra Mundial lutar contra o fascismo e a favor da democracia, que no governo dele não existia. Resultado dessa história: terminada a Segunda Guerra Mundial, o fascismo foi derrotado,
né? Os nazistas foram derrotados, a democracia então venceu, a liberdade, aquela coisa toda. E aí as críticas em cima do governo Vargas começaram a aumentar. Como é que ele vai para a guerra lutar contra o fascismo quando ele mesmo se apresentava como um cara próximo a isso? Resultado dessa história, ele acaba se adiantando, né? Ele pede para sair, ele tenta resistir um pouco, faz meio corpo duro, depois faz corpo mole, aquele negócio todo, mas ele acaba saindo. Só que quando ele sai, ele acaba apoiando para a próxima eleição, em 1946, um candidato chamado Eurico Gaspar Dutra. O Eurico Gaspar Dutra é um cara que na política ele jamais venceria para a presidência, porque ele é um cara que falava enrolado, era um cara que tinha uma fisionomia que as pessoas gostavam de tirar a onda dele, aquela coisa toda, e a gente sabe que o Brasil tem todo um problema com estética, é preconceituoso, é intolerante, a gente sabe. Ele não era muito hábil com as palavras, mas com o apoio do Vargas, né, com a sombra do Vargas, ele acaba vencendo as eleições em uma coligação entre dois partidos, o PSD e o PTB, e ele acaba ganhando. Qual é o detalhe dessa história? O PSD era o partido do Vargas e o PTB também era um partido que tinha como cacique o próprio Vargas. Sim, o Vargas ele era um dos mandantes dos dois partidos, né? E aí a coligação foi entre dois partidos do Vargas e o Eurico Gaspar Dutra acaba ganhando. O fato é que o Dutra assume o poder em 46, quando termina a Segunda Guerra Mundial, e no contexto internacional inicia o período da Guerra Fria. Tá? A União Soviética e os Estados Unidos começam a entrar em uma briga política, ideológica, econômica e militar, né? Técnica, científica em todos os âmbitos. Mas o governo do Eurico Gaspar Dutra ele é marcado por se alinhar ao governo norte-americano, a se alinhar ao capitalismo, inclusive se afiliando à OEA, a Organização dos Estados Americanos. Pegou essa ideia aí? Tranquilo? O primeiro momento do governo do Dutra, ele tenta ser mais liberal, ou seja, não influenciar tanto na economia. O problema é que ele percebe que isso não vai dar tanto certo, né? Não vai dar tão certo assim, me desculpe, e ele acaba então promovendo um plano, né? Ele acaba tentando instalar uma reforma econômica no Brasil, um plano chamado Plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. Não dá certo, não funciona, e aí o Eurico Gaspar Dutra, não fazendo um bom governo, acaba trazendo um sentimento de saudade. Né? O governo do Dutra não sendo tão bom, a galera começa a ter saudade do velhinho lá, do Vargas. Né? Porque imagine você ter nascido em 1925. Né? Em 1925. Tá? Em 1945 você tem quantos anos? 20 anos, tá? E nos 20 anos de vida que você tem, 15 anos o Vargas foi teu presidente. Então, a juventude brasileira não lembrava do governo de outros presidentes, né? Sendo bom ou sendo ruim, as pessoas lembravam do Vargas, né? E como o governo do Dutra não foi tão bom, surge esse sentimento de saudade. Vargas, volta, cara, não sei o quê. Inclusive foi feita uma musiquinha, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. E aí, aquela história, ele se candidata, tinha prometido que ia voltar nos braços do povo, né? E acaba voltando. É feita a eleição, o Vargas vai lá e tome, ganha o diabo das eleições. Ganhando as eleições, o Vargas agora entra numa nova fase. Tinha governado mais 15 anos e agora o Vargas ele começa o seu segundo mandato. Agora eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou dizer. O Vargas foi um político criado na década de 30, forjado na década de 30, educado na década de 30, um governante da década de 30 na década de 50. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Ele foi criado naquele contexto do nazifascismo, ele foi criado com influência do nacionalismo, ele foi criado na pegada do intervencionismo, ou seja, do Estado que intervém demais. E agora a década de 50 não era isso. A tendência da década de 50 era o avanço da globalização, tá? O capitalismo estava entrando em outro nível, né? As conectividades estavam aumentando, as grandes empresas estavam investindo em países periféricos, em países que estavam em desenvolvimento. Tá? Então, uma política nacionalista em um contexto de internacionalização não foi bem visto.
Então o Vargas ele começa a receber uma pressão muito forte da elite internacional e de uma elite nacional que estava atrelada a essa elite internacional. E toda essa oposição estava concentrada em um partido político chamado UDN, União Democrática Nacional. Tá? E a UDN então começa a ser uma grande opositora do governo Vargas, e a gente vai ver que durante esse período ele tenta desenvolver uma política nacionalista, tenta ser um interventor, não tem como se apoiar na elite, como ele se apoiou outrora, se apoiou no povo, né? Se fez então como o pai dos pobres, né? Mas a gente vai ver também que foi a mãe dos ricos, a gente já trabalhou isso. Então o Vargas acaba sendo esse cara que, não conseguindo se apoiar em um dos galhos, né, da elite brasileira, se apoia no outro galho para não cair, que é no povo, e desenvolve uma campanha populista, né, ou seja, uma campanha ligada a desenvolver coisas para o povo, vamos dizer assim, para maquiar, vamos dizer, a situação do nosso país. O Brasil, ele, durante o governo do Vargas, vai desenvolver algumas políticas que aparentava ser para o povo, aparentava ser interessante para o povo, mas nada mais era do que migalhas para fazer o povo feliz. Em uma aula específica eu vou explicar mais sobre o que vem a ser o populismo. Beleza? Bom, gente, na nossa próxima aula o que a gente vai trabalhar é a questão de como Vargas, ou melhor, como não, mas em que contexto, quais as consequências do suicídio do Vargas. Beleza?